Amém, queridos? Graça e paz. Quero compartilhar com os irmãos um texto maravilhoso de Lucas, capítulo 12, do verso 13 ao verso 21, que fala acerca de uma parábola que Jesus contou de um rico que não tinha aonde armazenar tantos bens que ele possuía. E nós vamos extrair verdades tremendas e vamos entender o equilíbrio da verdade, em que Deus, ele não se preocupa com o que nós conquistamos nessa vida. Para Deus, tanto faz se é rico ou se é pobre, porque o que vale, queridos, é o coração, é o nosso tesouro, o nosso coração nas coisas eternas. Vamos meditar? Lucas capítulo 12, a partir do verso 13. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Olha só que interessante a resposta de Jesus. Jesus ele se preocupava com as pessoas. Mas Jesus ele se preocupava com a vida espiritual das pessoas, com o que ela vai plantar para colher na eternidade. Então Jesus, eu não estou nem aí. Essa foi a resposta de Jesus. Eu não estou nem aí para a herança de vocês, para quem vai ficar com mais ou não. Eu não vim julgar essas coisas. Isso não é o foco da atenção. Estou sendo até redundante, né? Não é o nosso foco, não é a nossa atenção, não é a nossa prioridade. Eu não vim aqui para fazer vocês terem uma vida confortável. Eu vim aqui para trazer vida espiritual, e vida espiritual em abundância. Eu quero que vocês desfrutem dos poderes do mundo vindouro. Eu quero que vocês desfrutem da minha presença. Eu quero que vocês desfrutem da minha paz. E entendam que vocês estão aqui de passagem. É isso que Jesus quis dizer, queridos. Então, quem é que me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos bens que ele possui. Então a vida de um homem espiritual, um homem que agrada a Deus, não consiste na quantidade dos bens que ele possui. Wagner, então é errado ter dinheiro? Não, absolutamente. Não é isso que Jesus quis dizer aqui. É errado ser pobre? Também não. É aí que está. É isso que nós precisamos compreender, queridos. Vamos ler aqui um texto de Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, porque eu aprendi a adaptar-me em toda e qualquer situação. Apóstolo Paulo para a igreja dos Filipos. Então, eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, pobreza, mas sei também o que é ter fartura, ter grana. Então, o apóstolo Paulo ele experimentou desses dois, pobreza e fartura. Ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Por quê, queridos? Porque a vida de um homem espiritual não consiste na quantidade dos bens que ele possui. Então, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, porque o meu foco é a eternidade, não é aqui. Lembra que na própria carta aqui de Filipos, né, o apóstolo Paulo fala: eu estou dividido, porque eu quero partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por causa da obra, por causa dos irmãos, para poder edificar a vida de vocês, eu prefiro ficar mais um pouco de tempo na carne. Porque o foco do apóstolo Paulo era a eternidade, queridos. Nós nascemos para essa eternidade. Por isso que a Bíblia nos chama de peregrinos e forasteiros. Os patriarcas não possuíram um palmo dessa terra. Mas eles vão possuir. Quando? Na ocasião da volta de Jesus. E nós possuiremos juntamente com eles, se perseverarmos até o fim. Então o apóstolo Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito
ou passando necessidade. Por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, quem me fortalece, ele me capacita a viver tendo muito ou tendo pouco. Olha as conexões, queridos. Depois eu vou ler eu vou dar uma continuidade nessa leitura de Filipenses 4. Então vamos continuar aqui nessa resposta maravilhosa do nosso Senhor Jesus. A Ele seja glória e honra para todo sempre. Amém, queridos. Então lhes contou uma parábola, nosso Senhor Jesus, nosso Criador. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele não está dizendo que é errado ser rico, queridos. Entendam isso. É errado querer ser rico. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Timóteo 6. Os que querem ficar ricos vão se lascar, vão se dar muito mal. Vão cair em armadilhas. Mas não é errado ser rico. Tanto que no mesmo contexto, o apóstolo Paulo instrui seu filho Timóteo. Diga também aos ricos deste século que não ponham suas esperanças na instabilidade das riquezas, né? Mas em Deus, que tudo provê para o nosso aprazimento, a fim de que tomem posse da verdadeira vida. E a verdadeira vida é a eternidade. Amém? Então, vamos continuar aqui. Jesus então contou uma parábola de um certo homem rico que produziu muito. A terra dele, né? Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita, eu tenho tanto dinheiro que eu não sei o que fazer com ele. Já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados por muitos anos. Descanse, coma, beba, alegra-se. Olha aí. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Se a nossa esperança em Cristo se reduz somente a esta vida, se limita somente a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então ele não sabia o que fazer com tanto dinheiro, né? Então eu vou curtir a vida, né? Eu tenho muita quantidade para muitos anos, então descansa, coma, alegre-se. É o que o apóstolo Paulo falou para Timóteo no texto que eu citei há pouco aqui. Não ponha suas esperanças na instabilidade da riqueza, a fim de que vocês tomem posse da verdadeira vida. Aí Jesus fala: contudo, Deus lhe disse: seu louco, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Olha aí. Nossa vida é um sopro, queridos. Interessante, né? Olha que texto maravilhoso de Salmo, capítulo 62. Vou ler aqui os versos 9 e 10. Nossa vida não é nada, queridos, nessa terra. Nada. Nada. É um sopro. É tudo vaidade, passa rápido. Olha só que interessante. Jesus ele classifica o pobre e o rico no mesmo patamar. A espiritualidade de um homem não é medida pela quantidade de posses que ele tem, queridos. Entenda isso. Olha o que a palavra diz. Salmo 62, versos 9 e 10. Os homens de origem humilde não passam de um sopro. Ou seja, os homens pobres não passam de um sopro. E os de origem importante, ricos, influentes, né, não passam de mentira. Pesados na balança, tanto rico quanto pobre, pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. Olha que texto, queridos. Não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Aí ele fala aqui um texto que nós conhecemos. Se as vossas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. É exatamente o que o Senhor Jesus fala aqui. Ele continua. Lucas 12, verso 21. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. E um pouco mais à frente, verso 32, não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo. Ou seja, um tesouro nos céus que não se acabe,
onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Exatamente o Salmo 62:10. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Então, se você tem grana, use essa grana para abençoar vidas. É exatamente o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 8 e 2 Coríntios capítulo 9. E ali tem duas classes de igreja. Uma igreja pobríssima, que são as igrejas da Macedônia, no capítulo 8, que o apóstolo Paulo e os seus cooperadores nem convidaram eles para participar da coleta para os santos da Judéia, que estavam passando necessidade, porque eles eram mais pobres ainda. Mas mesmo assim, eles imploraram para que participassem desse benefício, dessa honra de poder abençoar outros irmãos, mesmo sem poder ajudar, porque eram pobres. Isso nos ensina que mesmo que estejamos endividados com uma situação financeira precária, nós devemos sim sempre estar com o coração aberto para poder ajudar, tendo muito ou tendo pouco. E o apóstolo Paulo menciona a própria igreja dos Coríntios no capítulo 9. A igreja dos Coríntios era uma igreja de posses. E vocês também devem ajudar. Citando o exemplo dos cristãos pobres de Tessalônica, de Filipos, né? São as igrejas da Macedônia, de Bereia. São os cristãos que eram mais pobres ainda. Então, o pobre e o rico ali impede igualdade. E Deus abençoando tanto um quanto o outro. Quem semeia pouco, pouco colherá. Ali é um contexto de colher na eternidade, queridos. Porque no mesmo contexto, no versículo 9, se não me engano, de 2 Coríntios 8, um texto muito mal interpretado, está escrito lá que Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza tornássemos ricos. Mas ricos de dinheiro? Não, queridos. Jesus era rico na glória. Ele deixou a sua glória para ser como um homem, sofrer no meu e no seu lugar, para morrer, substituindo a nossa miséria na cruz, nossa miséria espiritual. Ele levou em seu corpo os nossos pecados na cruz do Calvário, para que pelas suas chagas fôssemos sarados. Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então Jesus Cristo, ele se fez, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza, pela sua obra na cruz do Calvário, nos tornássemos ricos. Ricos semelhantes a ele, para que participemos da sua glória. Amém, queridos? Porque nós temos uma promessa da vida eterna, de termos nossos corpos semelhantes ao corpo glorioso do Senhor e vivemos com Ele para sempre, participando da sua glória, sermos glorificados. Essa é a riqueza. Então Jesus Cristo, ele sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza na cruz fez com que nós nos tornássemos ricos, ricos da sua glória, sendo filhos de Deus. Amém, queridos? Então, quando nós semeamos na vida de alguém, nós estamos juntando tesouros no céu. É o contexto aqui de Lucas 12. O contexto de juntar tesouros no céu. De que maneira? Sendo bênção para outras pessoas. Então, tendo muito, tendo pouco, todos nós devemos ajudar uns aos outros. Fazer o bem. E aí sim, isso é ser rico para com Deus. Ser rico para com Deus não é ter grana. Ser rico para com Deus é tendo muito, tendo pouco, mas tendo um coração voltado para as pessoas, abençoando as pessoas. É isso que ele quis dizer aqui. Então, dois irmãos brigando por causa de uma herança, por causa de dinheiro, eles estavam brigando. Ambos estavam indo para a perdição, tendo muito e tendo pouco. Estão conseguindo captar o entendimento dessas verdades maravilhosas, desse texto maravilhoso de Lucas 12? Olha só, obrigado, Jesus. Filipenses 4, nesse mesmo contexto de aprender a viver contente em toda e qualquer situação, somando com o que eu acabei de explicar para os irmãos da riqueza que nós adquirimos pela obra de Cristo na cruz, não é riqueza material, queridos. Olha só, Filipenses 4:17. Olha só, falando acerca de finanças, né? Que a igreja dos Filipos ajudaram o apóstolo Paulo nas suas necessidades. Mas olha só, o final de tudo isso, verso 17.
Vou ler um pouquinho antes, verso 15. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere ao dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda. Não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. E a igreja dos Filipos também era uma igreja que fazia parte das igrejas da Macedônia. Era uma igreja pobre. Aí ele continua. Olha o detalhe no verso 17. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Olha aí. Creditado na conta de vocês. É exatamente o que o Senhor Jesus falou aqui. Juntem tesouros no céu, para que no tempo próprio vocês possam colher. Então, vou ler de novo o texto do Salmo 62. Salmo 62, versos 9 e 10. Os homens de origem humilde, pobre, não passam de um sopro, e os de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança, tanto rico quanto pobre, juntos não chegam ao peso de um sopro. E no mesmo contexto, se as vossas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Porque onde está o teu tesouro, ali está o seu coração. Por isso que Jesus provou o coração daquele jovem rico. Vende tudo que você tem, dê aos pobres, vem e me segue, que você vai ter uma recompensa eterna. E ele se alegrou. E Jesus, nesse mesmo contexto, ele fala para os discípulos, é muito difícil um rico entrar no reino. Mas para Deus não há impossíveis. Então, queridos, nesse texto que nós lemos aqui, nós aprendemos 3 aprendizados maravilhosos do Senhor Jesus. Dessa parábola que nós lemos aqui de Lucas, capítulo 12. 1. A nossa espiritualidade não é medida pela quantidade de conquistas materiais. 2. Se as nossas riquezas aumentarem, dependendo do nosso chamado, dependendo das condições em que vivemos, não devemos pôr o nosso coração nas riquezas. E 3. Tendo muito ou tendo pouco, não importa. Nós precisamos usar o que nós temos para abençoar as pessoas. Porque fazendo assim, nós seremos ricos para com Deus. Então, a verdadeira riqueza é uma riqueza de um coração conectado com o coração de Deus, focado na eternidade e usando os meios que nós recebemos para sermos bênção uns para com os outros. Então é isso, queridos. Então, Jesus ele não veio para ser nosso juiz nas coisas transitórias desta vida. Estou lembrando aqui de uma passagem de João 4, em que os seus discípulos foram para a cidade comprar comida, e ao retornarem viram Jesus conversando com a mulher samaritana, e eles insistiram, mestre, come, vocês estão com fome. E Jesus falou para eles, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. E eles acharam que era um outro tipo de prato, né? Mas a comida que eles não conheciam era a comida de fazer a vontade de Deus e concluir a sua obra. E eles estavam olhando muito para as coisas desta vida passageira. E Jesus pediu para eles erguerem os olhos, olhar adiante e ver os campos brancos para a ceifa. Pessoas, queridos. Então, que possamos parar de olhar para o chão, olhar para as coisas transitórias e olharmos para frente e vermos as pessoas. O foco de Deus é a vida eterna das pessoas, queridos. Amém? Então, que possamos aprender com esse ensino maravilhoso do nosso Senhor Jesus, de que tendo muito ou tendo pouco, não importa. O importante é nós termos um coração voltado para a eternidade, um coração generoso, e que nós possamos aproveitar toda e qualquer situação para sermos bênção uns para com os outros. Então, se nós estamos passando por uma dificuldade financeira, isso não é justificativa para nós não semearmos mais na vida de alguém. Ou, se temos muito dinheiro, não preciso dizer mais nada, né? Vamos ficar juntando para nós desfrutarmos da nossa vida passageira. E aí? O que nós vamos sacar na eternidade? O que nós fizemos com o dinheiro que nós recebemos? Quando nós abençoamos uma pessoa,
Deus vai suprir não somente as nossas necessidades nesta vida, mas principalmente a riqueza eterna. Porque Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza na cruz do Calvário nos tornássemos ricos, ricos com a mesma glória que ele tinha com o Pai. É isso que ele quer, queridos, que nós sejamos um. Pai e Filho, a Igreja, unidos em espírito para todo sempre, participantes da sua glória e imortais, como reis e sacerdotes nesta terra por 1000 anos e por toda a eternidade. É isso que ele requer de nós. Amém, queridos? Então que essa palavra venha fazer uma diferença no seu coração. Não porque eu estou falando, mas por causa do Espírito que está por detrás dessa palavra maravilhosa. Amém? Não passamos apenas de um vaso útil para o seu possuidor, mas é ele, a riqueza é dele, a glória é para ele. Dentro de nós tem a riqueza da sua glória, que por causa da sua obra na cruz, ele nos proporcionou essa possibilidade de experimentar da sua riqueza, da sua presença manifestada no nosso coração. Então, quem tem esse tesouro tem tudo. Pode faltar, eu posso passar necessidade, fome, não importa, porque eu sei quem está comigo. Como Jó. Jó perdeu tudo, queridos, praticamente. Só não perdeu a mulher, porque Deus permitiu para que a mulher ficasse lá perturbando ele para ver se ele iria blasfemar contra o Senhor. Mas ele resistiu, não pecou com os lábios. Ele sabia que nu ele veio para esta terra e que nu ele voltaria. Por quê? Porque ele enxergava a eternidade. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. O que me vale essa vida passageira aqui? Estou tendo muito, tendo pouco, é o mesmo sentimento que o apóstolo Paulo pegou do Espírito. Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Jó aprendeu a viver contente, Paulo também aprendeu a viver contente. Por quê? Porque o foco deles não era aqui, era a eternidade. Por isso que o povo que saiu do Egito, de 20 anos para cima, todos os corpos caíram no deserto, exceto Josué e Calebe. Por quê? Porque eles murmuravam. Porque eles eram cegos quanto à eternidade. Eles só se preocupavam no seu bem-estar. Quando Deus fazia alguma coisa para eles, adoravam a Deus. Quando Deus não fazia nada para testar o coração deles, eles murmuravam. Então, meus irmãos, tendo muito ou tendo pouco, não importa. O importante é a eternidade. Para finalizar, uma frase que está no meu coração há muito tempo e nunca vou esquecer dessa frase. Nós não somos movidos por necessidade. Nós somos movidos por propósito. Amém, queridos? Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.